Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas Travesseiro. Estamos iniciando hoje nosso 83º episódio com o tema Entre o Afeto e a Resistência, os desafios de construir um amor LGBTQIA+. Eu quero apresentar a vocês, meu amigo Wendel, que está aqui. Se Olá, apresenta aí pra galera. Bem-vindos ao Conversas obrigado. Travesseiro. Finalmente, né, atendendo esse A gente convite. tenta isso desde o ano passado, viu, minha gente? Depois de um bom tempo, agora oficialmente, trazer todo mundo. Eu sou Wendel Pereira, sou psicólogo clínico, amigo de Will. Tô muito feliz, tô muito contente, estava animado, ansioso Ai, e vou também, explorar viu? tudo isso aqui junto contigo. Que eu tenho certeza vai ser uma conversa maravilhosa, porque os Assim papos que a seja. gente já tem já costumam ser, Ai, né? meu Então acho Deus, que não vai ser é uma muito distante imersão, disso. é uma imersão existencial sempre. Vamos ver se isso vai encantar todo mundo aí também. E aí, o amor em si, para a pessoa LGBT, você considera ele um ato político ou é apenas afeto? A existência da pessoa queer já é um ato político, né? A gente olha hoje em dia como voz na política, como Erika Hilton, por exemplo, é uma voz Sou super forte. fã dela, vale ressaltar. Pois é uma voz ativa politicamente, muito bem orientada para a necessidade da comunidade, mas que ainda assim é uma exceção. E eu acho que esse é o principal ponto para colocar nisso, de que a existência já é por si só algo muito político, e a partir dessas novas referências que a nova geração vai construindo dentro e fora da política, vai fortalecendo isso de maneira que, a partir da referência, a gente sabe não só de onde a gente vem, mas para onde a gente está indo. Eu acho que até alguns anos, vamos colocar em uma média de 5, 10 anos atrás, era muito comum de ouvir a galera da comunidade dizer algo do tipo: eu sei de onde eu vim, sei dos meus traumas, mas eu vou seguir por onde? Quais são os atalhos que eu vou acessar? Para onde eu quero realmente ir com esse atalho? Então não tinha um senso de propósito, de valor tão claro. Hoje, enquanto discurso comum dessa comunidade, eu já vejo que isso está um pouco melhor estruturado por ter essas referências. E não só dentro da política, da música também. Eu acho que hoje em dia no Brasil a Nossa. música fortalece muito isso, né, num lugar simbólico de debate político. As novelas. As novelas, e inclusive como essa novela tem se reinventado, porque vamos Uhum. colocar aí um meme muito recente, o próprio meme das frutas, né? A novela das frutas que está rolando por aí, Hum. acaba sendo também estado político de julgo moral, regra social, comportamento de convivência, e como isso também é um ato político dentro e fora da comunidade queer. É. E a gente percebe o quanto que isso foi mudando gradativamente, né, ao longo do Sim, tempo. Porque se a gente pegar coisas não tão distantes, como tu falou, dentro de 5 anos a gente já percebe tanta diferença. Então imagine daqui a mais 5, daqui a mais 10. pois Eu é. espero que a gente tenha conseguido avançar assim de forma muito positiva nesse aspecto, porque a gente percebe inclusive alguns países que avançam e depois, dependendo de uma composição política, enfim, tudo mais, acaba regredindo em alguns Sim, direitos que foram conquistados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de que a resistência ela é constante. A gente não sim, pode simplesmente relaxar de certa forma, por mais que a gente quisesse, né? Para que esses direitos não voltem, né? E a gente não regridam, na verdade. exatamente. Quando se trata da demonstração de afeto, a gente percebe hoje em dia que as pessoas conseguem ocupar mais espaços, né? Mas é um lugar fácil de ser ocupado, está naturalizado ocupar esses espaços públicos para as pessoas que são LGBTs ou Em que tipo de demonstração de afeto? se você, por exemplo, está em um relacionamento e conseguir demonstrar que você está com aquela pessoa, Eu acho que, inclusive na própria questão pessoal, da pessoa sim, se sentir confortável, confortável ou sim. não. Eu acho que duas relações que eu posso fazer aqui. Primeiro, essa questão de traumas e a Hum, comparação com gerações. E como essa comparação com gerações modifica também a relação dessas duas partes nessa questão de se expor. Por hum. quê? Ainda nessa relação de 10, 5 anos que a gente tem colocado aqui, o trauma de uma pessoa de 10 anos atrás que se assumiu para uma pessoa que está 5 anos atrás, não só se assumindo, mas já se reconhecendo e se estabelecendo dessa maneira, são dois tipos diferentes de exposição. Porque se eu pego um adolescente de 15, 16 anos que já se reconhece como parte dessa comunidade, que Hum. vive em si esses relacionamentos nessa adolescência e chega nessa vida adulta construindo essas relações e se expondo, ou pelo menos tendo essa convivência social de troca afetiva, Essa geração atual, então, ela encontra um caminho mais livre, pode-se assim dizer. eu diria mais desinibido. Eu Hum, acho que livre ainda é uma coisa que está sendo construída até pela essa relação política. Mas na questão de coragem, se assim puder chamar, hum. de assumir essas exposições, eu vejo que é uma dificuldade muito grande da galera que se assume ali na faixa dos 25 para 30, do tipo, gente, como é. É isso, como é que eu faço? E por onde eu devo chegar? E, pera, deixa eu olhar ao redor. Tudo é muito novo para mim, E né? não só a Pode-se assim dizer. novidade, talvez a novidade de se expor, mas Sim. não é novo a hipervigilância. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas eu acho que esse estado de hipervigilância alerta é o condicionado desde essa infância. Da pessoa realmente não relaxar e sentir à vontade, né? Exato, e é um paralelo muito sério, porque, por exemplo,
vamos colocar aí num sentido extremo da coisa. Hum. Ex-combatentes de guerra ou de algum combate físico têm esse estado de alerta. Então é aquela coisa do como é que eu vou pegar essa prancheta sem parecer no Mesmo quando feminino e como é volta que eu vou para o fazer. seu país de origem, fica com. Despersonaliza, você perde sua Uhum. identidade. E isso entra em contato com vários outros fatores que fazem essa questão de autopercepção e autodirecionamento para fortalecer essa conduta livre que você falou. Então, em termos de dificuldade de exposição, acho que também vai muito desse comparativo, pelo menos para Hum. mim, de gerações. Eu acho que isso está sendo construído progressivamente, e eu acho que todos os pontos que a gente tem para falar hoje entram em contato com isso. De como a referência que talvez nós tenhamos dessa formação de coragem, conduta e convivência tem um formato muito específico de valores construídos de uma maneira muito diferente. Vamos colocar aí na década de 90 para 2000. E essa nova geração que a gente percebe de 2010 para cá vem muito mais desinibida. E Nossa, uma coisa que eu totalmente. gosto muito de ilustrar, algo do tipo assim, a gente precisou caminhar para eles poderem correr hoje, né? E essa Mas eu relação. vejo exatamente dessa forma. É isso, é isso. Quando eu pego, por exemplo, o meu período de ensino médio com o ensino médio que eu tenho É hoje, outra cara, coisa. é outra realidade de mundo. Tipo, na época que eu estudava, nem de estar sumido na sala tinha. E hoje em dia, inclusive na internet é muito comum de ver, né? É uma Uhum. geração que entra em contato muito com rede social. Do nada surge um pedido de namoro de dois adolescentes. Eu faço, gente, 13 anos na cara, que é isso? Ah, Como assim? De onde vem? é interessante falar disso do ensino médio, né? Porque eu acho que a minha geração em si teve muita restrição, teve muita coisa que não Sim, pôde viver é. por mais que quisesse, né? E essa geração, para mim, eu às vezes, inclusive, me sinto realizado neles, porque eu digo, cara, eles estão podendo viver coisas que eu não É pude. porque no lugar de mediação que você tem hoje, não tem o mesmo perfil de castração social como houve para nossa geração. E uma castração muito inconsciente, do tipo, o que Hum, pode, o que não pode, como você mesmo falou. E é uma fala muito condicionada, que pra gente é comum, mas que é. para essa geração é questionável. Eu acho que é essa conduta de questionar mais do que debater que às vezes fortalece essa conduta livre. Eu acho que eles se importam menos também com a opinião dos outros em relação à nossa geração. Pela mesma hipervigilância que hoje em dia está sendo sensibilizada. Então, acho que a gente se prendia muito porque justamente a gente não tinha essa abertura ou não tinha essa coragem mesmo de dizer, Uhum. tipo, não estou me importando com o que vão falar e vou fazer. Eu posso até resgatar esse ponto do ato político que você falou. Como eu Hum. já disse aqui, a importância de ter visualmente uma referência clara, sabe? Falar em ato A político gente tem muito o que me falar. Eu lembra fico querendo muito, me animar com me lembra essa. muito a questão do se assumir, por exemplo, né? Uhum. Que é uma grande questão dentro Questão. da própria comunidade, inclusive, né? Tem gente que vê a importância que é se assumir e defende que todo mundo faça isso, né? E tem gente que já vai Por outro prisma. já tem um outro olhar sobre a situação e diz assim que preza pela vida pessoal e que ninguém deve satisfação a ninguém, o que também é correto, mas eu acho que quando a gente tem essa coragem de expor, que eu acho que a gente consegue, inclusive, no nosso ciclo social de amizade familiar, quebrar algumas barreiras e alguns preconceitos e naturalizar, porque eu acho que o grande objetivo do se assumir é naturalizar, é que as Uhum. pessoas nos enxerguem como seres humanos, como outro qualquer, e que naturalize as nossas relações. Então, dizer, tá tudo bem eu viver as minhas relações de uma forma natural. Sim. E abre a porta para os que vão vir depois, que é o que nossa geração fez, né? Como eu disse, a gente caminhou para esse pessoal todo correr. E eu acho que é bem legal isso que tu falou, Hum, porque no final das contas, até nessa questão de o fato de assumir tem esse paralelo, né? Pode, não sim. pode, devo, não devo, quando e como. E Até a idade, né? Que às vezes até a também fica. idade. E no final das contas, eu acho que tem até uma coisa comum, assim. Hum, É genuíno e espontâneo. E às vezes acaba desacelerando esse processo pela mesma hipervigilância. Eu acho que hipervigilância vai ser um termo que eu vou usar com bastante frequência aqui, porque acaba sendo muito comum para a formação desse hum. caráter, sabe? No sentido de como eu vou falar, quando eu vou falar, para quem eu devo e quando eu posso, mas nesse espaço eu devo. E essas E, estratégicas que vão sendo hum, formadas vêm muito pautadas nesse alerta. E eu acho que entra muito as questões sociais, porque assim, tem muitas coisas que pesam na decisão de você se assumir ou não. Sim, Inclusive no âmbito, eu acho que dois que pesam muito, o profissional e o familiar, né? O sim, familiar, porque tem gente que corre o risco de realmente ser expulso de casa, de ser espancado, a gente sabe que a realidade do mundo é essa. E o profissional, tem gente que tem medo de se prejudicar profissionalmente e ver algumas portas sendo fechadas a partir do momento que abrir a sua sexualidade, né? De E o se que assumir. acontece? E que E o que acontece. E que é acontece? legítimo a pessoa ter esses medos, Exato. essas inseguranças. É isso que me pega hoje em dia, assim, ainda Hum, com esse resgate de 10 anos atrás, porque se a gente pega essa questão de é legítimo,
é condicionado, eu gosto de Hum. dizer. Porque é legítimo, sim, que haja o cuidado, mas um cuidado que é pautado no trauma de preconceito. Sim, Entende? que não deveria ser algo naturalizado. A E pessoa não aí, deveria ter o medo disso. perfeito. E é o que eu costumo dizer hoje em dia, que pra gente há esse Hum, discurso de pode ser naturalizado, mas que na prática passa a ser banalizado. hum, Banalizado no sentido de inconsequência, ou falta de planejamento, tanto do fato de comunicar que faz parte da comunidade, que tem esse hum. sentimento particular, mas como também se estabelece de uma maneira tão rebelde para alguns, na visão estereotipada e preconceituosa. Então, quando entra em choque de debate político, né, eu acho que isso Sim, acaba norteando muito do que a gente vai falar, vem muito de encontro com essas questões, do tipo, uma hipervigilância particular, pautada nos traumas, na atenção o tempo todo, de como proceder com as questões e como o outro vai receber isso. Esse outro sim, acaba sendo muito bem estabelecido nesse lugar de domínio, poder e tomada de decisão para algo pautado no preconceito, e como isso sim. infere diretamente na prática E que não profissional, é da conta do outro, né? mas que acaba, por campo social, sendo Sim, reforçado infelizmente, esse porque assim, inconsciente. é como se o outro estivesse determinando as decisões da sua vida, que Exato, isso não deveria acontecer na prática, né? infelizmente. Eu deveria fazer o que eu quero ou não, baseado unicamente nos meus próprios sentimentos, né? Sim. Então, acho muito lamentável. Aí vem a questão de medo, vem a questão de invisibilidade, vem a autocrítica, né? Que é você estar ali o tempo todo se colocando. Até porque, se a gente pegar, dado a questão da religiosidade na nossa sociedade, né? Muitas pessoas são religiosas e usam das suas religiões para reproduzir alguns preconceitos. Então, a pessoa acaba se podando, inclusive, muitas vezes com essa preocupação do que os outros vão pensar e muitas vezes, inclusive, baseado na própria religião, quando não encontra esse acolhimento nesses ambientes, né? Uhum. Eu acho que isso vai muito se estabelecendo por um histórico de formação ocidental, Hum, tanto de desenvolvimento de sociedade, de Ocidente, estabelecimento de igreja em cima desse processo, e como essa igreja movimenta socialmente, enquanto política também, desenvolvimento social, né? que a E, pessoa passa a se censurar porque sabe que não vai ter abertura em exato. determinados E espaços. aquela coisa, é um desenvolvimento que fortalece a construção de valores, moral e conduta dentro de um convívio social pautado nessas referências de fé, Hum, mas que infere no limite de campo democrático e de direito que aqui a gente tenta colocar no Brasil. Então, por exemplo, quando há um debate de comissão de mulheres representada por Erika Hilton, quando tem hum. um pastor debatendo junto com ela na comissão de mulheres, soa contraditório. Concorda comigo? Sim, Só que a gente pensar, por exemplo, que um histórico de longos anos, a bancada toda de presidência era de homens, a comissão de mulheres. Então, o índice de mulheres que ocupam um espaço é. mínimo, exatamente. Então, percebe como essa questão de formação de sociedade ocidental inconscientemente vai se distribuindo em Hum, diferentes vieses. Então, o campo político, principalmente, que acaba fortalecendo essas tomadas de decisão para a formação desse convívio social, hoje é que está mudando. E eu ainda vou fazer esse paralelo, vou ser muito repetitivo nesse quesito, hum, de que há uma mudança acontecendo progressiva, eu diria até certo. demorada, mas que é presente. E eu acho que vai muito dessa métrica de 5 para 7 anos que a gente vai percebendo, como isso até, principalmente na política, mas até de convívio social. Essa questão de se expor ou Hum. não, desse, eu devo beijar E, e, agora? e Eu devo quais abraçar? seriam os impactos psicológicos que essa questão do se esconder, do segredo, podem causar no ser humano, em qualquer Eu vou, indivíduo? é para falar como PC agora, né? Ou na sua opinião Eu pessoal, vou falar dos porque você tem dois. suas vivências Claro, também que fogem a. eu vou falar dos dois. O que é mais comum Hum, clinicamente falando, do meu histórico clínico, claro, é ver uma falta de credibilidade particular consigo mesmo hum. e uma despersonalização nesse quesito, ou seja, uma falta de noção dos próprios valores, do senso de propósito e a partir daí uma dificuldade de viver uma vida significativa. Porque também tem a questão das vezes a pessoa sentir a necessidade de se adaptar ao ambiente por uma questão de sobrevivência. Exatamente. E aí vem o recorte pessoal, em que em relações de amizade, aproximadas, afetivas e íntimas, tem muito disso. Eu até quero, eu tenho condições de, mas eu Hum, não posso. Porque nesse quesito de sobrevivência, eu tenho um acesso de algum espaço profissional, tenho um acesso da vida de alguém que estrategicamente fortalece o meu bem-estar de dia a dia. Então, eu vejo como algumas amizades se estabelecem nessa questão, ainda na hipervigilância, mas estratégica, em que eu ainda estou nesse combate. sim. Eu ainda preciso construir O essas estratégias. conflito Parte interno. pessoal,
né, principalmente, Não um mas que conflito isso da sua sexualidade em si, um conflito em relação às sobrevivência, consequências, né? sobrevivência. E eu acho que isso acaba fortalecendo como uma pedra fundamental de todos os aspectos que a gente já tem falado aqui, sabe? Então, é uma coisa muito sensível quando a gente passa a falar de como se estabelece essa comunidade nesse quesito, porque tem muito dessas questões, né? Até que Hum, ponto é particular, até que ponto não é, e como sendo de domínio particular, como isso já não é resultado de um aspecto social. Então, é um debate que toma muito tempo, mas que, de um todo, a gente fato. percebe como, ainda nessa questão de identidade, como construção dela, no contraponto dessa despersonalização, como ter essas referências dentro e fora da política Hum. garantem um novo senso de propósito comum. Porque, por exemplo, a gente viu hoje a Erika Hill, estou falando num lugar de debate muito democrático, do que eu consigo observar, mas que ainda gera debates preconceituosos. Sim. Só que antes não se tinha um contraponto tão grande, porque já estava estabelecido no preconceito. E aí a gente vê nessa questão da coragem, de colocar a cara a tapa, de fazer realmente o debate acontecer e tentar mudar E às vezes as como pessoas social. têm, inclusive, essa dificuldade do afeto em público pautado nessas questões, né? Tipo, não Sim, consegue andar de mãos dadas em ambiente em público, público. não consegue beijar o namorado ou a namorada em ambiente público. E às vezes Então, até que consiga, mas antes de executar já tem que olhar 4 vezes ao sim, redor. faz aquela checagem É, 360 graus. exato, já tiveram E amigos. até no shopping, que querendo ou não, se você observar dentre os vários ambientes públicos, eu acho que o shopping ele passa uma segurança maior. Então, às vezes, até no próprio shopping mesmo, que tem segurança, que tem câmera, que tem vigilância, não sei o que a pessoa poderia estar mais tranquila, mais sossegada, ela ainda tem essa dificuldade. Exatamente, exatamente. É uma coisa que a gente para e pensa no Hum. lugar de até onde vai, É. né? E a questão familiar, como. Porque existem dois paralelos quando a gente pensa na questão familiar, né? Ou vai acontecer o acolhimento, ou vai acontecer a rejeição, de certa forma. Dificilmente acontece um meio termo, né? Sim. Como isso impacta na vida de uma pessoa? Impacta de diferentes formas, cada uma mais complexa que a outra, mas eu acho que isso acaba mudando enquanto perfil Hum, pela faixa etária. Ainda nessa questão de geração. Eu hum, acho que a forma como se estabelece os nossos pais, se eu fosse falar assim, em termos geracionais, né, de uma geração que vai até ali 60, 70, para a galera que se assume 80, 90, já tem aquele aspecto político de estreia, se eu pudesse falar, hum. em que na política começa esse discurso, esse debate sobre direitos, deveres e existência, de Até fato. porque eu acho que naquela época a gente teve, tipo, Cazuza, teve alguns que, embora o Exato. número fosse muito pequeno, já trouxe alguma visibilidade de alguma Mas forma. ainda assim estereotipados num lugar Hum. de excesso ou de exceção. De exceção, eu acho. Excesso no lugar de Cazuza, Hum, Ney, Ney. performances artísticas muito interessantes, que hoje há um rigor, né, Hum. para se olhar para isso tudo com sensibilidade, mas que para a época, num perfil de ditadura, com Com extrema-direita, várias então, questões. politicamente, houve uma diferença muito grande. É por isso que eu gosto de fazer esse paralelo de música, arte, com a Hum. política, porque eu acho que é um histórico muito forte no Brasil nos últimos 30, 40 Porque eu anos. acho que a arte ela dá mais abertura para Total, isso, total, né? porque é completamente projeção subjetiva, tanto no Uhum. formato dessa arte como no impacto dela. Porque eu crio, dou forma e apresento. Do outro lado, entra em contato, experiencia e transforma. Seja em Sim. discurso, em vida pessoal, comportamento, enfim. Então, a arte ela tem muito esse poder. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a fazer como clínico em psicologia, mas eu trabalho muito com arte. Né? Eu pinto telas e tudo mais, mas que percebe como Quem quiser encomendar alguma vez já sabe. misericórdia. Deixa minha carreira de psicologia, passar a pintar telas agora. Mas Ai. eu acho que vai muito de encontro com isso, de como as dificuldades, eu vou voltar para o ponto aqui de família, né? Sim. Como essa família se estabelece como núcleo de segurança ou não, sabe? É porque às vezes a própria violência parte de quem deveria proteger, né? Exato. Por exemplo, eu vou falar como clínico de novo, lá vai ser Sim. psicólogo. Mas uma coisa que eu gosto muito de dizer é como a infância é um solo que a gente pisa para a vida toda, né? Hum. A minha abordagem, falando disso, eu sou terapeuta do esquema, é uma abordagem que a gente acredita muito nesse quesito de como as vivências e as primeiras experiências desde a infância são referências para a gente conseguir construir ali um estilo, Hum. né, de enfrentamento das questões que passam ali pela nossa vida, seja de paralisação, de enfrentamento de fuga. E eu acho que vai muito disso que você falou. Como essa família, esse primeiro referencial, já se coloca emocionalmente disponível ou não para esse lugar de cuidado, emocionalmente falando, e Hum. segurança, de fato. Né? Segurança financeira, física, Eu acho que emocional, a pessoa, vivencial. quando tem essa segurança na família, ela está mais preparada para enfrentar o mundo, Total, né? Então, tal que eu sim. acho que dos relatos que eu escutei, eu tenho muito como referência a mãe de Paulo Gustavo, né? Porque ela não só Perfeito. acolheu, como ela
virou assim uma aliada da causa, né? E ela sempre falava assim, que a preocupação, falava não, fala, né? Que a preocupação em si é com que ele ia passar lá fora, mas que dentro de casa estava fechada com E ele, né? você veja como é muito forte essa questão do compromisso dela, porque é um Hum, compromisso que começa como mãe. sim, E quando a gente vai pensar no esticamento em tempo, ela começa no lugar de mãe, cuidado com o próprio filho, isso se expande ali pro companheiro dele, e aí desse casamento ele já se divulga como artista e tudo mais, ganha uhum, fama e ela sai desse símbolo pós falecimento de Paulo Gustavo de uma mãe que cuida e fortalece, e a partir disso é uma referência para outras mães da comunidade, mas ela passa a ser sim, uma porta-voz. eu E aí acho fundamental, sou fã daquela e mulher. aí você vê como é importante essa questão da referência. Hum, Ela sai desse lugar, que ela já era uma referência nesse quesito de sim, cuidado materno, mas ela sai desse lugar de somente eu estou para o meu filho, mas todos são meus filhos no lugar de cuidado. E aí vai muito inferindo nessa questão da família. Até que ponto essa família, esse referencial de mãe, de pai, de mais parentes, tem condições não preconceituosas de hum, fortalecer essa disposição emocionalmente saudável e disponível mesmo, engajada, envolvida no cuidado, e todos os formatos que esse cuidado pode ter, né? E como essa orientação vai ser pautada para a necessidade daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. E aí isso a gente está percebendo, por exemplo, nessa questão geracional, como a nossa geração, como a gente já hum, falou aqui, a gente caminhou para o pessoal poder correr, porque nessa geração não se tinha isso. sim, Ou quando se tinha era algo de também exceção. E esse estereótipo da exceção também é marcado por preconceito externo. Então, é um cuidado que a família tem consigo mesma nesse núcleo de cuidado, hum, como também para quem está sujeito àquelas exposições. E quando a gente cresce, chega nessa mediação de ser psicólogo, de ser professor e tudo mais, a gente consegue ter esse referencial de até que ponto eu vou permitir que isso se perpetue. sim. Então, no contraponto de perpetuar essas mesmas noções preconceituosas, a gente passa a ter essa autorrealização do tipo, poxa, você assumiu. Caramba, só dei um abraço. E eu não estou nem falando aqui mais de questão de ser ou não gay. Às vezes são dois rapazes héteros que conseguem se abraçar. Outras Até épocas porque isso a gente sabe que a questão da violência e da homofobia em si não se não. limita a quem é da De comunidade, né? fato, de fato. Tipo, pai e filho já foram espancados porque se abraçaram em público, Exato, enfim. exato. Então, assim, eu parto muito dessa máxima de que, havendo condições Hum. e disposição de estar emocionalmente disponível para o outro, sempre é o pontapé inicial para construir essa segurança emocionalmente Ah, isso é segura e ter uma família fundamental, né? Eu estruturada. acho que assim, tipo, é outra realidade quando você tem o apoio da sua família. Sem Você dúvida consegue alguma. dar passos muito maiores do que você conseguiria dar sozinho, né? Exato. Se tratando de saúde mental, eu acho que é uma coisa que vai independente da sexualidade, né? Mas tem Uhum. algumas especificidades da nossa comunidade Claro. que pesam bastante, que é a questão de ansiedade, traumas e rejeição, eu acho que é assim, quase geral, né? Eu Uhum. já ouvi até em uma conversa que eu tive com uma amiga, ele dizendo, mas é porque eu fui abandonada, tive traumas e isso me impactou, coisa e tal. Eu disse, cara, se a gente for parar no trauma, ninguém segue com a Uhum. vida, porque, claro que cada um tem sua forma de lidar. Porque se você for olhar, 95%, acredito eu, da comunidade sofreu traumas de alguma forma, Uhum. né? Por conta das suas relações, ou suas próprias relações amorosas, ou suas próprias relações familiares, né? No ambiente. Posso? Sim. Eu vou ser muito categórico aqui. Minha gente, nascer é um trauma. Um Sai estre... do conforto ali. Da... Você sai daquele quentinho de informação e tudo mais, e a estreia de Uhum. vida é um choro. Viver é traumático, com todos os formatos que isso exige, Oh. né? Mas na questão de se estabelecer como parte da comunidade, como pessoa queer, e como isso infere em todas essas questões sociais que a gente já tem falado, ansiedade é algo muito comum para todo o E é planeta. interessante que o pessoal fica, principalmente as pessoas mais antigas, antigamente não tinha. Na verdade, antigamente as pessoas não falavam disso, Sim, né? e, É diferente, porque diz, exato. todo mundo tem hoje em dia, de certa forma. E até Mas é porque as pessoas estão externalizando hoje, elas têm isso. espaço para falar E sobre elas têm até isso. um nome E de para perceber que não é categorizar. frescura, né? Porque Exato. antigamente, quando as pessoas Tinha conseguiam estereótipos, né? expor alguma coisa, era colocado nesse lugar. É frescura, não sei o que lá. Pois é, e assim, eu gosto muito dessa questão de traumas porque existe uma tendência muito grande, até Hum. de consciência da comunidade, de tipo, ai, o meu trauma, o meu abandono, a minha rejeição, que de fato E são. tem gente que para nisso, né? Exato, e é essa paralisação que eu quero falar agora. Existem estilos de enfrentamento diferentes, de paralisação, de fuga ou do próprio enfrentamento. Hum. E uma tendência muito grande da comunidade é de paralisação, porque já há uma construção pautada na hipervigilância. E Hum. quanto mais preso a gente fica nesse padrão de pensamento, a gente passa a deixar de construir estratégias de lidar com as situações. E é como você falou, o que que tu vai fazer com É isso, né? mais.
teoricamente mais confortável deixar aquilo lá e não mexer, né? Passa a ser Ao invés de cômodo, buscar a sim, cura. e passa a ser confortável porque no final das contas é a única Hum, referência de lugar seguro que você tem. Porque você está Sim. tão preso aqui nessa hipervigilância, nessa rigidez, nessa tensão e nesse olhar para tudo. Posso ou não abraçar? Devo ou não beijar? Parece que a pessoa Seguro ou às não na vezes não mão? consegue nem respirar, né? E Assim, não tipo, respira. E a gente entra em contato com essa questão da aham, ansiedade, por exemplo, né? Existem pessoas que, inclusive, têm crises de ansiedade muito graves, assim, de parar sim, em hospital, do tipo, meu Deus, só queria dar um beijo. Acontece. Parece banal falar dessa forma, só que aí a gente entra em contato com essa questão do trauma. sim. O quão abandonada foi? E aí, justamente, aquela situação despertou gatilhos da pessoa que ela tinha e Exatamente. acabou, né? Isso vai de encontro completamente com o que eu já falei. A infância é esse lugar de referência de onde a gente vai resgatar como a gente vai lidar. Por isso a E importância da terapia também vale ressaltar. tô por aqui. Vou deixar Mas, o contato aí ai, faça na isso. descrição, Agenda disponível. na descrição do vídeo ou do áudio, vai Eu vou ficar esperar o a mensagem de contato. vocês. Mas, de qualquer maneira, eu vejo como isso se estabelece nessa consciência comum da comunidade de como lidar. E é muito engraçado, porque se fosse falar em uma cronologia de formação gay, é aquela coisa de não sei o que fazer porque eu estou nesse lugar de ser cuidado pelo outro. No primeiro momento e estreia de autonomia, isso passa a ser, eita, o que é que eu vou fazer agora, já que eu não fui construído nessa autonomia, né? Sim, E no primeiro insight que se tem de autoconhecimento, aí já hipercompensa muito, né? Então, são várias pessoas que se encontram intimamente, são várias pessoas que passam pela sua vida, e nessa fase de 20 para 25 anos, muitas pessoas passam pela nossa vida naturalmente, né? E muito rapidamente, mas que para a comunidade é aquela coisa de apego. hum. Fica aqui, cuida de mim, sabe? Aí acaba também vindo muito a questão da dependência emocional com isso, né? E como isso vai condicionando todo o estereótipo dentro da comunidade. Porque é importante a gente falar também de Hum, como todas essas questões que a gente já tem falado aqui estão numa métrica de fora para dentro. Mas é importante também como esse condicionamento de fora para dentro fortalece também algumas consciências internas, né? Então a comunidade já tem essa mediação pautada em aplicativos, sim. ou para fora do aplicativo não sabe lidar muito bem no olho, e não sabe muito bem como ter uma conversa orientada para isso. Então são realmente diferentes pontos que a gente vai percebendo que, de um modo geral, Hum. deve partir muito desse lugar de assumir uma coragem não só de assumir o fato de ser gay, lésbica, ou enfim, mas principalmente assumir a coragem de, sendo desta maneira, cuidar daquilo que infere o ser queer, sabe? E quais as necessidades emocionais que precisam ser atendidas, quais os valores que você precisa revisitar e a partir daí construir um propósito de vida significativo. E a questão da representatividade, né? Eu acho que a gente consegue ter referências do amor dentro da comunidade. Consegue, com um custo muito alto, tanto para quem se coloca nesse lugar de referência, como para quem está tentando se ver nessa referência, mas eu ainda acredito muito na Tu acha que, dificuldade. desculpa interromper, tu Hum, acha que seria mais fácil encontrar referências para si ou ser referência para os outros? Eu acho. Ai, difícil a pergunta. Eu acho que não há facilidade para nenhum dos dois. Eu acho que há uma diferença de custo. Hum, E essa diferença de custo, as pessoas passam a assumir de diferentes formas a partir dos seus próprios valores. Por isso que eu falo muito dessa hum. questão de autopercepção e autodirecionamento como um pré-requisito para construir isso que a gente está acabando de discutir. Porque se a gente parar para pensar, eu acho que tem peso para os dois lados, como diz a Claro. história. Mas, por exemplo, muitas vezes, inclusive casais que têm seus relacionamentos expostos, no sentido de não esconder que está em um relacionamento, enfim, tudo mais, eles não querem, às vezes, essa carga, esse peso de dizer que é referência para alguém. É isso. E eu acho que é um peso Ah, condicionado pelas redes sociais, que eu acho que isso já foge até de qualquer sim, estereótipo e preconceito em função de ser ou não da comunidade queer. Porque as formas com que as relações sociais se estabelecem hoje é de uma agilidade e otimização de tempo assim, desacelerada não, perdão, mas muito acelerada e descontroladamente. mas eu acho que Tudo muito rápido. a gente sentia falta dessas referências. Então, quando a gente consegue perceber que alguém está se destacando, está quebrando aquele padrão, Uhum. né? A gente toma pra gente, de certa forma, porque era difícil encontrar. E aí vem Não talvez tinha. um bom termo que pode mediar esses Hum, conflitos, tanto para quem está nessa referência, mas não quer, como para quem se apega quando se tem uma referência, é sobriedade. uhum. Ser comedido. Que massa que tu tá com relacionamento. Eu quero poder ter isso. Pronto. Não é aquela coisa de ficar, caramba, que legal, e Aham. aquela urgência e alarde, que até é gostoso. A gente percebe que tem uma coisa boa ali também, do tipo, finalmente Tem temos. alguém, e dá certo, tá Mas é um vendo? peso que se coloca no outro, que se É, projeta também, no eu outro, concordo. e é aquela coisa, não é sóbrio. E não é Uhum, nem no lugar de ser responsável, no lugar de culpa, mas principalmente de como a gente não se vê hum. hoje, enquanto sociedade comum, nessa aceleração. Mas a gente não encontrava isso, e eu acho que
tem um valor muito grande pra gente, porque a gente não encontrava nos filmes, nas novelas, nas músicas, nas séries. A gente tinha muito o LGBT sendo representado de forma cômica, né? Ele era o personagem que fazia graça para os outros. Uhum. Então, inclusive as suas dimensões pessoais muitas vezes não eram nem abordadas. E quando era abordada não tinha credibilidade. Eu acho que Não um marco, validavam o amor, o afeto dele. exato, um marco muito significativo, eu acho que dá um Hum, formato muito claro de como isso muda, é com o próprio Paulo Gustavo, que a gente já falou aqui, sim. que é o seguinte, Paulo tem o relacionamento dele, casa, tem filhos, a mãe já nesse lugar de porta-voz que a gente já falou Hum. aqui, mas é uma coisa que no estado de humor, como profissional, ele Ele resgata tudo conseguia. isso, e aí eu trago de novo essa questão de sobriedade. Hum, Sobriedade no limite de onde vai esse humor, de como o sim. humor também tem diferentes camadas, né? O LOL é um programa da Prime Video que é aqui brasileiro. Eu gosto Hum, muito de como há um debate muito implícito ali de como há uma pluralidade de humor e como ela se estabelece para diferentes formas de atender essas referências. Às vezes é um humor para pessoas negras, para a comunidade queer, para hum. evangélicos. Então, essa noção global do humor cativa. E é nesse cativar que a gente precisa ter cuidado ético. E eu acho que Paulo soube fazer isso muito bem. Porque não foi para a comunidade queer, foi Hum. para quem estava querendo se ver. Então É. você tinha uma mãe engraçada, cômica e brasileira, você tinha as nuances de um filho que se assume, uma filha que tá ali já com o menino no busto, de repente, meu Deus, se eu sair do hospital já sou vó, que é isso? Então, essa coisa brasileira, É. ela, de maneira global, ela convida, mas implicitamente, tava o marido Agora é dele tão lá. importante essa questão da representação, porque eu lembro lá no começo da. Na minha adolescência, começo da vida adulta, minha gente, pra gente assistir um filme que retratasse uma Oh, história bonita e que a gente dissesse, massa, cara, é isso que eu quero ver, é isso que me representa, é isso tinha que que eu procurar quero, muito, sabe? né? Porque todos os filmes da minha época terminavam de formas muito trágicas. E eu acho que as pessoas olhavam assim e diziam, poxa, velho, não é possível pra gente. Não É isso. existe amor pra gente. Porque todo mundo se ferra no final de alguma forma. Ou era abandonado, ou alguém morria, ou, enfim, nunca dava E certo tudo o muito, e relacionamento, tudo né? muito marcado pela solidão. Muito. Ou seja, de novo, como a Já hoje em dia a necessidade gente percebe completamente outros ângulos, né? diferente. Relações que estão dando certo, Sim, que lidam com as complexidades de um relacionamento amoroso, mas que conseguem superar esses obstáculos. exatamente. E eu acho que hoje, isso vai muito de conta com o que a gente já tem falado aqui, eu tô gostando que a gente tá numa consonância muito boa, né? Muito. Mas que é o seguinte, essa importância quase que urgente até de ter novas referências. Na política, Erika Hilton, no humor, Hum, Paulo Gustavo, são nomes que a gente já tem trazido aqui, mas outros nomes que chegam nesse lugar de construir novos símbolos para esse inconsciente de construção de sociedade. A gente já falou aqui, por exemplo, como o próprio Ocidente como um todo, na construção de um tom de civilidade, já tem essas referências. No primeiro momento, de igreja. hum. A igreja fortalece campo de estudo, de construção moral, de cuidado de fé, e todos esses diferentes símbolos são marcados por diferentes imagens. E como isso vai construindo e se perpetuando de uma maneira geral, mas que pelo ato político de debate Hum. e democrático de direito, como é aqui no Brasil, a gente tenta pelo menos, isso vai sendo construído num lugar de mudança, E não né? tem como pensar em todas essas questões, não pensar justamente nas questões dos direitos, Sem que dúvidas. boa parte das nossas lutas, né, durante muito tempo, foi exatamente pela conquista de direitos básicos, que já eram garantidos para a sociedade geral e que para a gente era negado, né? Uhum. Então vem a questão do casamento, vem a questão da adoção, vem tantos outros que quem quer deve estar lá disponível para que ele exerça seu direito quanto Uhum. cidadão, né? Quem não quer, é questão de escolha e tudo certo, mas de ter o direito garantido É, para e, todos. e eu acho que uma questão que hoje a galera se acomoda muito na Hum, política para falar a respeito, né? Ah, querem direitos e os deveres, como é que fica? No lugar de sim. tentar contrapor, e eu acho que vai muito nessa questão de, Os deveres a gente já tem como qualquer outro cidadão comum. exato, há eu vou colocar dessa maneira, mas não é o melhor termo, num estatuto civil ou de civilidade, de convivência social já muito bem estabelecido, de regras Sim. sociais de convivência, mas Do que que você não pode ou não, do que você pode ou não pode pode ou não fazer pode. legalmente falando. Exato, e Então isso como está muito claro, todo mundo sabe o que pode, o que é que não pode fazer. exato, então a gente vai vendo como no final das contas os pré-requisitos para se estabelecerem novos e bons direitos já se Hum, tem, mas aí vem muito naquela questão de debate extrema-direita-esquerda, ou de centro, e como isso vai hum, construindo e moldando, né, os direitos de sociedade.
mas que, de um todo, eu posso resumir dizendo que eu sinto a mudança acontecendo. Sim. Progressivamente, com um custo muito alto, sim, mas que hoje a gente consegue ter um otimismo que há alguns anos atrás não se tinha. A minha geração pegou aquele período que lutava pelo direito ao casamento, né? Sim, Clodovil em Tipo, memória. e você viu o Supremo permitindo, porque atingiu a maioria, né? E houve esse direito garantido, que é um direito garantido apenas pelo Supremo, que ainda não está na nossa Constituição. Porque até hoje Está nas tramitações de debate de político. debate que fica nisso, né? Sim. O legislativo simplesmente não Não legitima isso na sobre decisão isso. social. Travei na palavra e tudo certo. Então a gente vê assim que, de certa forma, coisas que são importantes para o nosso convívio em sociedade e para a garantia dos nossos direitos ficam congelados, né? Porque Uhum, parte da sociedade simplesmente não se importa, não quer debater sobre isso. perfeitamente. Mas as pessoas que desejam hoje em dia construir uma família, casar, ter filhos, né? O que é que elas encontram hoje na sociedade que lá atrás não encontravam? Um espaço mais hábil e seguro para debate. Eu acho que hoje há uma tendência, até de rede social também, né? A gente tem muitas trends acontecendo, Hum. e eu vejo como há uma tendência muito grande de falar sobre autoconhecimento, de desenvolver habilidades sociais, desenvolver habilidades para construir um relacionamento saudável. Mas uma coisa que eu acho bem engraçada, inclusive, no Hum. estereótipo dentro da comunidade, que é aquela coisa de ou eu sou muito bom e muito autoengrandecedor no lugar de autoconhecimento, sou muito seguro de mim e tudo mais, ou então eu sou completamente ansioso, tenho meus Totalmente apegos. inseguro, né? Então são dois Parece dois extremos. extremos, não tem um meio termo ali, não. Exato, e aí eu volto naquele termo da sobriedade. Eu acho que enquanto pré-requisito, falta esse mesmo autodirecionamento, mais sóbrio. Hum. Porque enquanto um é seguro demais, isso enrijece o processo, tanto de flexibilidade de conhecer outra pessoa, como de tirar um pouco da atenção também, o outro lado fica ainda mais inseguro. Eu acho, pelo menos eu, quanto pessoa terapizada, que em alguns momentos a gente tem dificuldade de se relacionar com pessoas que não façam terapia. Ah, isso é um condicionamento como para qualquer pessoa que faz terapia. Porque eu tenho até uma fala daquela Mar- Mônica Martinelli, né? Que é amiga de Paulo Gustavo, que ela viralizou já no Instagram algumas vezes, vez ou outra aparece para mim, né? A gente que faz terapia, a gente tá anos-luz na Pois, frente. Enquanto você já leu o livro inteiro, a pessoa tá ali, ainda não abriu nem a primeira página. E o que acontece com isso? A gente acaba tendo percepções de mundo, de vivências, de realidades totalmente diferentes, de certa o que forma. eu posso sugerir é, se tem um psicólogo casado, parabéns, você conseguiu. Mas o que eu posso dizer a respeito disso é que sim, a gente está anos-luz à frente, porque há eu vou usar duas palavras que eu acho que justificam muito essa questão de Hum. dificuldade de encontrar alguém nesse mesmo enquadramento de perfil, que é critério e rigor. Porque quando você está na terapia, você Hum. constrói um novo repertório, um novo rol de critérios que atenda às suas necessidades e um rigor de Uhum. saber quem se enquadra nesse perfil. Então, E, assim, de entender que o processo terapêutico é sobre autoconhecimento. exato. Então, quando você consegue se entender ou olhar para dentro, você percebe o que é que você quer, e o que é que você não quer, o que é que funciona, o que é que não funciona para você. Então, você começa a ter mais clareza sobre algumas coisas. Exato, e uma clareza voltada no o que é que eu preciso. Afinal de contas, da mesma maneira que a gente precisa que o outro atenda O que algumas é que eu quero, necessidades, o que eu preciso e- também são coisas exato, completamente e eu diferentes, né? querendo, o quanto eu sustento essa Sim. querência, sabe? Porque isso também exige sacrifício de muita coisa, de senso moral e de dever, né? E Então, é interessante que quando a gente faz algumas escolhas, né, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Se eu decido seguir esse caminho, automaticamente eu estou abrindo mão desse. Então, exato. estar em um relacionamento, você abre mão de algumas coisas. Não estar em um relacionamento, você abre mão de outras coisas. Exato. E estar no relacionamento, no sentido de construção, é Sim. abrir mão dessa coisa na segurança de que vale a pena abrir mão, sabendo que há um senso de propósito claro logo depois, esperando você nessa construção de mãos dadas. E eu acho que essa é a diferença principal Hum. na comunidade, que é essa dificuldade de encontrar alguém de fato na mesma consonância e disposição, né? E E aí que vem eu muito acho que daquela coisa, também que anos-luz e estejam tal. buscando, de certa forma, as mesmas coisas, né? Porque dada a amplitude de formatos de relacionamento que nós temos hoje, eu acho que você tem que saber o que é que funciona para Pra você. você, exato. Então, tem gente, por exemplo, que eu vou ser bem claro, não sei nem se estou no âmbito do julgamento, sabe? Que se diz monogâmico, mas as suas ações não condiz com isso. Está no relacionamento, mas trai, todas essas questões.
Então, assim, eu acho que você tem que ter clareza o que é que funciona para Pra você, você. o que é que você Exato. quer e o que é que você não quer. Porque seria muito mais honesto você chegar para o seu companheiro e dizer, cara, para mim não funciona dessa forma. Mas o estilo de apego dificulta esse processo. E é por isso que eu digo, façam terapia, pelo amor de Deus. Me deem trabalho. É sobre. Porque eu acho assim, é muito claro que tem algumas pessoas que visivelmente eu percebo que não tem perfil monogâmico e insiste no negócio assim. Eu sou o oposto, eu sou monogâmico e as pessoas já houveram propostas de ter outros tipos de relacionamento, mas para mim não Não funciona, porque não é o funciona. tipo de relação que eu acredito. E Uhum. nada contra quem não tem relacionamento aberto, enfim, tudo mais. Eu acho que você tem que saber o que funciona para você, o que é que você acredita, Sim. sabe? Então, para mim, o relacionamento que dá certo é o relacionamento monogâmico. Eu não conseguiria estar em um relacionamento que não fosse dessa forma. Então, eu teria que encontrar alguém disposto ou que queira o mesmo que eu, porque senão não vai dar certo. Ai, perfeito. A gente tá construindo um papo tão massa, né? Tô adorando. É sobre. Eu acho que a gente tem que ter clareza o que é que a gente quer e o que a gente não quer para nossa vida. O que é que funciona para mim, o que é que não funciona. Perfeito. E eu não sou de tipo, não é no lugar do julgamento, é só você ter clareza mesmo. E Eu sei o que funciona para mim. eu até acho interessante quando tu fala assim, não é no lugar de julgamento, porque já tem esse estereótipo do outro lado também de como se Sim. recebe isso, de, mas por que você tá me julgando? E como isso É, condiciona quem já tá anos luz da não, terapia, do tipo assim, mas eu não tô julgando. né? Eu tô Eu só só tenho dizendo uma. que não funciona para mim. Isso é critério e rigor. E é isso que eu falo, de como esse pré-requisito, quando bem estabelecido, das duas, uma. Ou você tem a má sorte de encontrar alguém que não está passando da primeira página, ou Uhum. encontra alguém que já passou o livro todo e está numa segurança que constrói barreiras e que não facilita esse Sim. processo. Eu acho que às vezes eu Então, construo algumas barreirinhas bem gigantescas assim, mas tudo bem. mas ainda bem que meu filho está na terapia. Mas de um todo, é importante a gente se entender nesse lugar de, nesse processo, que é o processo de autoconhecimento na terapia, como, para além dos extremos, há uma necessidade de orientação pautada para esse ponto de mediação, do critério do Agora, rigor com sobriedade. hoje em dia, como essa questão está, de certa forma, naturalizada, os relacionamentos fluidos, abertos, enfim, diferentes do monogâmico, eu acho que muitas vezes, inclusive, existe preconceito com o relacionamento monogâmico, né? Que o pessoal diz, cara, hoje em dia Está tá ultrapassado. E eu ultrapassado, acho não isso dá tão. mais Ai, certo. gente, eu acho tão inadequado. Cara, cada um vai viver o que acredita, o que quer e o que não quer. E aí, de novo, apego e como isso fortalece o inconsciente quase que sem noção, É, sem inibição eu nenhuma. sou tão de boa, cara, com aquilo que eu acredito pra mim, que o outro pode falar o que for. Eu digo, Exato. tá cagando, tô cagando. É, Sabe e quando você chega naquele patamar que você, tá com foda-se, tá ai, tudo cara, tô certo, nem aí, acho beleza. que tu quiser. Eu até falei no episódio dessa última semana que eu falei sobre essa questão de algumas pessoas colocar a gente na posição de vilão e que Ai, eu não acho justo. Eu também tô é pra naquele ser, patamar é que eu pra ser o seu não vilão quero, não quero mais nem me explicar. Tu acha que eu sou vilão, cara? que eu seja É a mais malévola. confortável para o outro do que olhar para si próprio e ver as suas próprias questões, Exato. então terceiriza, né? Aí tipo, Sim. então tá tudo certo também. Se tu achar que sou ultrapassado porque eu sou monogâmico, tudo certo, vida que segue, acabou-se. É isso. E eu acho que essa urgência de fazer Hum, saber da inadequação que tem em você porque você não acredita muito no que eu acredito e tudo mais, uhum. é uma necessidade de validação. Porque não consegue ter consigo mesmo pela falta de Sim, autodirecionamento, então projeta no outro na expectativa de ter essa consonância, quando não se tem o inadequado é o outro. e não Então, precisa. Eu não exatamente. preciso que ninguém valide minha relação. Dito isto, façam terapia. Ninguém valide meus afetos. Cara, vida que segue. Tu acha que fatores como raça, a classe social e o gênero acabam influenciando nessas relações? Influencia muito. Eu digo isso porque já tive experiências de chegar em Eu acho restaurantes, por principalmente exemplo. na questão classe, Sem dúvidas, sem mais dúvidas. ainda do que nas Vamos outras. falar para além da Uma raça nesse de. primeiro Sim. momento, que é em questão de classe, quem paga ou não a conta? Hum, Eita, pagou a conta dessa vez, outro pode pagar? Ah, mas não, eu não me sinto seguro ou confortável com você pagando a conta para mim, porque eu não estou acostumado. hum. Então, essas noções de regra social, de como se estabelece, é muito interessante, porque para alguns os homens são construídos nesse lugar de você quem paga e tudo mais. Sim. Tu acha que o poder aquisitivo ele permite, por exemplo, que as pessoas tenham um relacionamento com mais facilidade? Ou seja, quem tem mais dinheiro entra num relacionamento mais fácil do que quem não tem. Não acredito, porque se fosse esse morador de rua, não se apaixonava nem tinha filha. Isso não tem lógica alguma. Agora, Hum.
É fato que, pelos estereótipos de grupos sociais, isso pode fazer parecer dessa maneira. Por exemplo, Hum, um casal que viaja o mundo todo, com certeza vai ter mais credibilidade em certas comunidades, diferente de algum casal que se ama, mas está como moradores ali de rua. Digo isso porque, até hum, em pesquisa social que já poderia ter oportunidade de fazer, a gente entrou nesse caminho, né, de por onde o afeto poderia caminhar. sim. E era muito interessante como havia um demérito do nível de afeto Hum, pelos espaços que se ocupava. E entra em contato diretamente com o que você falou. O fato de acessar tais espaços, ter mais dinheiro ou não, acelera o processo, talvez? Talvez sim, talvez eu não. acho, Mas em alguns em aspectos, alguns sim. aspectos, sim. Por exemplo, se eu tenho a noção de que para mim é muito mais interessante acessar uma galeria de arte para poder encontrar alguém interessante para mim, mais do que numa Hum. balada de R$ 10 ali que eu pago qualquer coisa para ver um batistaca, naturalmente eu vou gastar um pouco mais na galeria e naturalmente ali também vai haver um Mas, poder aquisitivo um pouco maior. sim. São esses paralelos de estereótipo e de querência, mas não necessariamente o afeto pelo afeto, que é uma coisa quase que inata, uma necessidade Hum. comum para a existência humana, isso não está ligado ao dinheiro. Interessante isso. Eu achei que tivesse mais influência do poder aquisitivo. E vai muito da métrica de cada um. Se a pessoa for construída no lugar de que para conseguir afeto ela tem que ter dinheiro, ela vai ser condicionada nesse lugar, que vai comprar o amor do outro. Façam terapia, gente, Que pelo amor de aí Deus. não é algo Não é afeto, é genuíno, né? Não é, produto. Não é afeto, é você produto. tá comprando a companhia do outro, né? Exato. E como muitas das vezes, eu vou contar uma história particular. Já encontrei com alguém que estava no lugar de 7 anos de relacionamento, super Hum. traumático e tal. E aí quando Mas encontrei, o que o outro tinha para oferecer, não era nada. E aí, quando chega na minha vez, de alguém que hum, está emocionalmente seguro, terapeutizado e tudo mais, já há anos-luz, essa pessoa que tá virando a primeira página diz assim: poxa, mas nunca fizeram nada por mim. Mas o fato de fazer, isso é um problema também. Ou seja, nossa. e aí você vai vendo como, no final das contas, para além das métricas particulares, os próprios Hum. traumas pós-autonomia e senso de identidade fortalecem outras barreiras que vão sendo Eu construídas acho que durante a também vida. tem a questão que às vezes as pessoas estão tão acostumadas a estar nessa posição de estar cuidando do outro, de ser independente, que elas não sabem muitas vezes nem Serem receber cuidadas. afeto, Serem cuidadas. serem cuidadas. Às vezes só dizer assim, tá, tu acabou de comer, fica aí, eu vou lavar o teu prato. Tem gente que é assim, tá? Do tipo assim, é, eu, Socorro, Deus. eu acabei de almoçar e já bati a última garfada, peguei o prato e já me levantei. Calma, eu já terminei de almoçar, você pode ficar na mesa, faça sua digestão, eu tô aqui. Ou do contrário, terminei de comer, vamos embora. Não, não vamos, que eu ainda tô comendo. Ter essa Aham. percepção de limites um do outro e como vai haver essa dedicação de cuidar das necessidades um do Eu outro. tô rindo, minha gente, porque eu sei que eu tenho dificuldade de ser cuidado, bicho, mas enfim. É algo que eu já levei pra terapia. Um dia a gente alcança lá. A pessoa mora só, se vira pra tudo. Até eu já brinquei assim muitas vezes. Tipo, ai, mas eu tô doente, tô na emergência. Quem te levou? Eu disse sim. Eu Peguei o carro e peguei fui. minha mão, me levei pro carro Eu e posso, fui poderia embora. até fazer um recorte aqui, que talvez sirva de dica para você como amigo, mas não para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte. Pelo menos é um exercício particular que eu tenho comigo mesmo, e eu acho que funciona muito até para os pacientes que me alcançam, Hum, que é o exercício de autocompaixão, né? Autocompaixão no lugar de entender que às vezes não se tem tanta autonomia e sim. que havendo não precisa assumir, em questões de relacionamento, claro, né? Porque é muito comum, e a gente não percebe, minha gente, mas chega até um ponto Hum, em que quando a gente passa a falar, o amigo começa a gargalhar desesperado. Porque é essa coisa de, é tão condicionado esse nível de autonomia, ou até mesmo a falta completa dessa autonomia, hum. que na mínima margem de mudança, há uma tensão do tipo, eita, isso também existe, mas eu não sei lidar com essa existência, o que é que eu faço? É. E aí É você vai novo, construir, né? é novo. E aí nem sempre as pessoas têm condições emocionais e de repertório particular de lidar com o novo. Traumático ou não. Uhum. Mas com certeza é um trabalho que, no final das contas, é para terapia. Mas, gente, cola comigo que é É sucesso. sobre. Como dialogar sobre essas inseguranças dentro de um relacionamento. Ter uma disposição clara de que há necessidades emocionais do outro lado, tal quais particulares, e que nessa consonância de noção Hum, mesmo com o outro, isso vai se estabelecendo de maneira particular para cada casal, é claro. Mas nesse feeling, sempre há um sinal claro, hum. que é claro, passa a ser claro, na verdade, por comunicação efetiva, né? E daí é um repertório Que eu realmente que vai acho sendo hoje em construído. dia o básico do básico dentro de um relacionamento Mas que é é ter difícil de achar, diálogo. né? E que é difícil de achar. Sim, Porque, vamos falar porque aqui, ter conversas desconfortáveis não é fácil, já parte e daí, nem né? todo mundo sustenta, né? Às vezes Exatamente. tem pessoas que têm facilidade de levantar 70 quilos de uma academia, mas não conseguem sustentar 10 minutos de uma conversa. É, de fato. Tem gente que foge, literalmente.
O diálogo. Completamente. Conheci pessoas do tipo assim, eu vou correr, não sei o que e tal. Com uma frase minha, eu vou ficar em casa. Não vou correr mais não. Acontece. E veja, não é o poder da minha palavra, mas é a falta de condições do outro de se estabelecer nesse amadurecimento consigo, do tipo assim, Sim. beleza, a gente vai conversar no momento certo, mas agora eu vou correr. Tem que ter esse Sim, feeling sim. de. Porque, veja, a gente vai poder E falar de não usar como necessidades. fuga, né? Eu acho que às vezes as pessoas Exato. saem pegando outros caminhos justamente como fuga, para não encarar o que precisa ser encarado. Perfeito. E eu acho que isso dá um gancho muito bom para o que a gente vai falar no outro momento, mas sobre necessidades emocionais e estilos de enfrentamento. Sim, Porque isso é um repertório que é necessário para construir uma amizade no primeiro momento e uma relação significativa, pautada nisto, de como é uma construção constante, disposta e que, para ser real e efetiva, precisa estar em consonância muito clara para os dois, né? Mas isso é algo que hoje em dia é muito difícil, não só pela dificuldade de perfil da comunidade, mas eu acho que até de relações para além da comunidade de relações hétero, hum, é muito difícil, até consigo mesmo, tá? Pessoas que não estão em um relacionamento amoroso. Esse autodirecionamento por hum. empatia e autocompaixão, e como direcionar isso para o outro de maneira Que o pessoal respeitosa, também tem que entender que compaixão não é pena, né? pelo contrário, pelo Você contrário. precisa ter compaixão em muitos momentos da sua vida consigo mesmo e com os E outros. pensar que, assim, eu adorei o que tu falou agora, porque dá essa medida para mim de falar o seguinte: conexão, relações emocionalmente seguras é uma necessidade emocional, sim. Sim. Mas limites realistas está equiparado nesse quesito de necessidades emocionais, né? Então, eu acho que para mim, serve muito como máximo aqui para o episódio de hoje, que é sobriedade, critério e rigor. Ser comedidos. Tem um autodirecionamento em que, passando cada folha, estando anos luz no livro, ou passando a Sim. primeira página, que haja uma noção equilibrada. Eu acho que hoje essa é a maior dificuldade. Ser comedidos com a própria percepção e como isso é projetado para o outro. Hum. Porque no final das contas, como as relações se estabelecem, sociais de um todo, para além das amorosas, é com um clique, Sim. é com um toque de ligação e E às vezes as pessoas não conseguem ter um diálogo olho olho no no olho. olho. Por exemplo, eu já tive a infelicidade de encontrar com pessoas que, não num relacionamento amoroso, mas de trocas de amizade, de mesa, assim, Sim. tá aqui, ó, o telefone tá no E larga não e interage com a não pessoa. interage. Eu faço, gente, vamos aprender a fazer um fogo, pelo menos. Vamos voltar a ser primatas. Eu acho que às vezes tem uma vantagem maior. Ai, ai, ai. Chega a ser cômico, mas é trágico, tá? É verdade. O que é que você diria para alguém que tem medo de se relacionar? Tem muita gente que parou no trauma, né? Ficou lá, tipo, por conta de coisas que passam em relacionamento e a repetição de padrões também, né? Sim, Eu acho que fica preso a escolher sempre o mesmo perfil que já viu que não dá certo com você. mas é o único que se conhece, então passa a ser cômodo de replicar. Eu acho que nesse quesito Hum, aí, a autocompaixão ajuda muito como pré-requisito inicial para quem está no medo e na paralisação ou na fuga, mas entender que é para ir com medo mesmo. Eu acho que na vida é muito sobre isso. Porque as pessoas têm esse tipo de noção. Até a própria pergunta Que é como direcionada se por o isso. medo Fosse algo a ser negado ou evitado. é, Retirado de cena. não, e como se o medo fosse determinante, né? A partir do momento que eu sinto Exato. medo de algo, é sinal de que eu É não devo isso. tentar, que eu Pois não é. devo arriscar, E pensar, que eu não devo fazer. a gente tem essa necessidade de categorizar as coisas para construir Hum, previsibilidade. Eu acho que quando a gente fala sobre ir com medo mesmo, hum, é se assegurar no lugar de. A insegurança também faz parte dessa mesma comunicação efetiva de categorizar as coisas. Às vezes, a insegurança no se dispor a construir um relacionamento é porque não há um autodirecionamento necessário para construir, então, um relacionamento com o outro. Que é o que a gente já tem falado muito aqui, hum. né? Então, eu diria dessa maneira, respondendo a pergunta, de que a autocompaixão é uma linha de base, para mim, pelo menos, e eu coloco muito para quem me alcança. E nessa pedra fundamental de autodirecionamento, como isso gera uma autopercepção segura de compartilhar também para o outro. Porque não adianta você ter um olhar empático para a necessidade do outro, colocando a Hum. você mesmo no autossacrifício. Sim, Aí volta de novo naquela máxima de ser comedido e sóbrio, equilibrado, conseguir com saber os limites, né? os Eu acho que limites. impor limite em qualquer relação é muito saudável, assim como ter as conversas difíceis. Eu acho que alguns relacionamentos eles fracassam porque as pessoas fogem do diálogo, E pensar como fogem das conversas difíceis. e como as conversas difíceis, as pessoas têm uma tendência muito séria nesse quesito, que eu acho que é importante colocar. Não é só colocar limite para o outro, porque ainda vem daquela máxima Sim, de extremos, né? Ou é muito segura, é totalmente segura. Mas que, para além de colocar limite no outro, colocar limite a si mesmo, sim, né? Do tipo, já me ocorreu, pagou a conta, mas não quero que pague a conta. Isso sim. falar num lugar do tipo assim, foi um absurdo. E pra mim isso já tava tipo, tá na minha mão, vou pagar. Então, as conversas difíceis às vezes vêm nesse lugar muito comum de dia a dia, do tipo, não, vou fazer uma pausa aqui. O que que aconteceu?
o quão desorientado eu tava para não entender que era significativo para você É. tal ponto. Me desculpa, talvez eu que precise desse limite de talvez E a de minha entender o que disponibilidade. é desconfortável para você, né? Exato. Porque, por exemplo, eu tenho comigo a clareza de que para mim é muito mais desconfortável fazer o outro desconfortável. Sim. Eu tenho muito esse cuidado. Porque eu já sei que comigo mesmo eu tenho essa capacidade de ser flexível com essas questões. Hum, Já outras pessoas não. sim. E essas outras pessoas, costumeiramente, aí vai de um recorte particular meu, não costumam ter esse autodirecionamento de colocar limites para si e para o outro. Então acontece esses casos de um certo abuso ali na hora, que eu me Hum, coloco no lugar, por condicionamento meu, de convidar a conversa, do tipo, ó, não, peraí, o que tá rolando aqui? Traz para mim, compartilha. sim. E pensar que às vezes é isso, é muito mais se colocar disponível para construir o espaço de conversa que essencialmente já estabelecer na conversa, que ainda tem isso, né? Que as É. pessoas que são seguras demais têm essa tendência, ou até as inseguras de protestar, de já chegar colocando as condições, ou já colocar as Não necessidades teve emocionais, nenhum. um pré-anúncio É, de... do tipo assim, estamos em condições de ter essa conversa agora? Entendeu? Faltou o feeling de saber a hora certa. Exato. E pra gente encerrar, o que é amor sendo LGBT pra você? Ai, que pergunta difícil. É, não tem como a gente encerrar de forma mais bonita, né? Eu acho que esse amor, ele tá no lugar de resistência, sem dúvidas. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas de persistência para a existência. Hum, Eu acho que a existência dessa mesma sobriedade que eu já tenho falado aqui, eu vou ser muito repetitivo nesse quesito, espero não parecer chato, mas persistência para existir um afeto real, sóbrio, genuíno, espontâneo, paciente, real, engajado, envolvente, que não seja digital, ou que ainda sendo digital é também equilibrado, né? Então eu acho que não seja só o digital. e eu acho que seja, sobretudo, disposto. Eu acho que é uma dificuldade que a gente encontra hoje em dia nessa comunidade, de ter uma disposição consigo, principalmente, e como isso é uma linha de Disposto, acho que é uma base palavra muito. muito interessante, porque é isso, é estar em condições de estar disposto de pegar na mão de si mesmo, Hum, levar para um hospital, pegar na mão de si mesmo e dizer assim, velho, eu preciso só dar uma pausa. Ou então, já construindo um relacionamento, eu preciso só segurar a minha onda aqui e ouvir o que, é que o outro tem para E eu dizer. acho também de entender seus próprios limites, Limites. seu tempo, seu processo, respeitar tudo isso, né? Uhum, Porque às vezes as pessoas querem relacionamento não porque estão desejando um relacionamento, mas por carência. sim, Então você tem que querer um relacionamento no lugar certo, né? exato, Pelos perfeito. motivos certos, eu Uhum. acho. E que passam a ser claros nesse autodirecionamento. Então, eu acho que, no sentido de responder a pergunta de amor Hum, LGBT+, nessa questão de ter condições consigo mesmos de autocompaixão, né? sim. E de autopercepção, para que nisto construa esse novo referencial de valores, de querência, de condições, para então colocar-se à disposição do outro. Porque é uma coisa que eu coloco muito para mim, particularmente. Hum, Independente da dedicação para o outro, desde que não seja autossacrifício, é relevante. Fugir disso é algo a hum. ser interrompido para o próprio bem-estar, até porque não existe um relacionamento a dois funcionando pautado no sacrifício, na indisposição ou na não presença. Então, eu resumiria dessa forma, colocando na palavra disposto Eu o acho que sinônimo de na amor. a própria honestidade, né, de Sim, consigo, consigo. de ter clareza do que você quer para você. Porque às vezes o pessoal quer, mas como ninguém teoricamente mais quer relacionamento sério, né? Aí quando as pessoas perguntam, indagam, não, quero não, não sei o que lá. E Mas no pensa, fundo quero, não, porque é sabe? muito disso. É um querer o relacionamento sem responsabilidade de cuidar de si, por conta da Uhum, carência. Então, eu acho que, eu vou ser repetitivo mais uma vez, mas eu vou fechar minha resposta nisso, de que estar à disposição do outro, desde que não seja para o auto-sacrifício, vale a pena. Havendo essa necessidade, eu acho que isso condiciona muito a comunidade nesse quesito, de que eu quero muito um relacionamento contigo, mas quando hum, entra em contato com as tuas condições e que isso infere em mim um hum. autodirecionamento que eu não estou acostumado nem disposto, eu Aí prefiro foge. encerrar, porque eu não estou em condições. E quando eu entro em contato com essa falta de condição, isso me Hum, amedronta, isso me deixa inseguro. hum. Então, essas questões de construir consigo mesmos os repertórios de habilidades mesmo e estratégias para construir um relacionamento é o primeiro passo para então viver esse mesmo amor disposto e honesto. Massa. Então, muito Eu obrigado, que né, pela agradeço. companhia. Eu acho que, cara, olha, vocês têm um excelente episódio aí para refletir muito as próprias questões da vida, do amor, do afeto, né? Eu acho que agradeço imensamente, porque você trouxe riquezas de detalhes, assim, Ai, do nosso histórico, dos nossos afetos, das questões que são fundamentais para a gente enquanto ser humano, né? E eu acho, no final, a gente ter clareza
pra gente o que é que a gente quer, que é que tem significado, tem importância, tem valor, o que a gente busca para a vida da gente. Eu acho que a partir do momento que a gente É, consegue ter claro tudo isso, a gente consegue fazer escolhas que são saudáveis, porque tudo é pautado nas nossas escolhas. perfeito. Então, a gente começa a fazer escolhas que convergem para aquilo que a gente está desejando e para de fugir, né? Que muitas vezes eu acho que é isso. Então, procurem a terapia se for necessário. É isso, eu posso dizer muito obrigado pelo convite. Eu estou muito Eu que agradeço. Pode feliz. voltar, deve voltar outras Estarei vezes, viu? sempre à disposição. Eu quero agradecer também a todo mundo que pôde ouvir com tamanha paciência todo esse tópico, porque além de ser muito sensível e muito complexo, ainda assim a gente conseguiu ter uma conversa muito bem Sim, disposta, né? nossa, É maravilhosa. sempre assim, então eu espero que vocês também se sintam envolvidos Conversas por de tudo isso. travesseiro é isso, né? A gente Conversa de sentar e travesseiro é isso. falar. Então eu espero que todo mundo consiga ter esse mesmo conforto dos travesseiros que estão aqui conosco e com as nossas ideias. Então, de novo, muito obrigado, Will. Obrigado a todo Eu mundo que que se dispôs agradeço aí a me ouvir. ter Eu aceitado o espero. convite. E volte mais E vezes. voltarei. Espero que todo mundo consiga se conectar cada vez mais. Então, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Se vocês ainda não seguem o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas. E deixar aí o comentário dizendo o que é que vocês acharam do episódio de Eu hoje. vou adorar saber. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!